O salão estava iluminado por lustres de cristal e arranjos de flores brancas que perfumavam o ambiente, refletindo o luxo da família Andrade. A música suave de um quarteto de cordas preenchia o espaço, mas, por trás da elegância impecável, havia olhares desconfiados e sussurros discretos. Era o casamento de Daniel Andrade, filho mais novo do empresário Roberto Andrade, um homem conhecido tanto pelo império das construtoras que comandava quanto pelo temperamento duro e autoritário. Roberto circulava entre os convidados com postura firme, cumprimentando políticos, empresários e figuras influentes, mas sem jamais esboçar um sorriso verdadeiro. Sua presença imponente bastava para que todos se sentissem observados e julgados. Ao lado dele estava Marcos, o primogênito, herdeiro direto dos negócios, que demonstrava uma calma artificial, quase teatral, enquanto seus olhos acompanhavam cada passo do irmão. No centro das atenções estava Daniel, visivelmente nervoso. A cada aperto de mão ou abraço recebido, sua expressão parecia carregar um peso invisível. Ele tentava se mostrar confiante, mas a ansiedade se revelava em gestos pequenos, ajeitava a gravata com frequência, olhava repetidas vezes para o relógio e respirava fundo, como se quisesse conter algo que lhe queimava no peito. A noiva, Clara, ainda não havia chegado, mas já era tema das conversas paralelas. Alguns convidados comentavam, em voz baixa, sobre sua origem humilde, insinuando que não seria digna de fazer parte da poderosa família Andrade. Outros admiravam sua coragem de enfrentar aquele ambiente carregado de luxo e julgamentos. Entre os familiares próximos, a tensão era evidente. Helena, mãe da noiva, mantinha um semblante firme, mas seus olhos carregavam um brilho inquieto, como se guardasse mais do que simples nervosismo. Sofia, prima de Daniel, percebia cada detalhe e se aproximava dele em silêncio, tentando oferecer algum conforto sem levantar suspeitas. O ambiente parecia perfeito, mas bastava um olhar atento para perceber que aquela festa escondia algo prestes a vir à tona. Era como se cada palavra não dita fosse um fio solto de uma trama muito maior, prestes a se desenrolar diante de todos. O início da cerimônia parecia impecável. O coral começava a entoar músicas suaves, e os convidados ocupavam seus lugares, mas por trás dos sorrisos educados e palmas discretas, havia murmúrios que cortavam o ambiente como lâminas invisíveis. Alguns cochichavam sobre o vestido da noiva, outros sobre o passado da família dela, e cada comentário maldoso parecia encher o salão de uma tensão silenciosa. Entre os olhares atentos estava Helena, mãe de Clara. Com um vestido elegante, porém discreto, ela mantinha a postura firme, mas seu olhar denunciava um nervosismo profundo. Poucos sabiam que Helena carregava um passado cheio de segredos e escolhas difíceis, que poderiam, a qualquer instante, vir à tona. Enquanto sorria para conhecidos, suas mãos tremiam levemente, escondidas no colo. Era como se o casamento da filha não fosse apenas um momento de felicidade, mas também uma ameaça a tudo que tentará enterrar por anos. Do outro lado, Marcos, o irmão mais velho de Daniel, observava cada detalhe com ar calculista. Desde cedo, ele e Daniel nunca haviam se dado bem. Roberto, o pai, sempre deixará claro que Marcos era o sucessor natural dos negócios, mas a sensibilidade e a inteligência de Daniel despertavam comparações incomodas. A cerimônia era apenas mais um palco onde Marcos poderia expor a fragilidade do irmão. Seu sorriso frio, quase imperceptível, revelava que ele esperava pelo momento certo de agir. Enquanto o padre se preparava para iniciar formalmente o rito, pequenos ruídos de desconfiança circulavam. Um casal de convidados murmurava que Clara não seria aceita pela alta sociedade. Uma senhora mais velha comentava que Daniel parecia estar prestes a desmaiar, tamanho o nervosismo. Cada frase, cada riso abafado, parecia prenunciar que algo muito maior estava prestes a acontecer. Helena apertava um lenço entre os dedos, como se segurasse a própria respiração. Marcos ajeitava os punhos da camisa, firme, como quem aguarda o golpe final de um duelo. Daniel, no centro de tudo, olhava em volta tentando disfarçar a angústia. E naquele salão luxuoso, ninguém percebia que o verdadeiro espetáculo ainda estava apenas começando. Os convidados já estavam acomodados em seus lugares quando os músicos começaram a tocar uma melodia suave, anunciando a preparação para a entrada da noiva. O clima, porém, estava longe de ser apenas de expectativa alegre.
Todos aguardavam com olhares fixos para o corredor central, mas no altar, Daniel parecia carregar um peso invisível sobre os ombros. Ele passava a mão pelos cabelos a cada minuto, ajeitava a gravata como se nunca estivesse no lugar certo e respirava fundo de forma inquieta. Era um nervosismo que ia além do esperado para um noivo em seu grande dia. Seus olhos se perdiam entre o chão de mármore e o olhar distante de alguns convidados, como se buscasse forças em algum ponto invisível da sala. Sofia, sua prima e confidente desde a infância, percebeu imediatamente a inquietação. Com passos sutis, aproximou-se dele, mantendo a voz baixa para não chamar a atenção. "Você está bem, Daniel?" perguntou, tentando disfarçar a preocupação com um sorriso leve. Ele se limitou a balançar a cabeça, sem encará-la diretamente. "Só um pouco nervoso, coisa normal", respondeu, mas sua voz falhou no final da frase. Sofia percebeu o tremor e sabia que havia algo muito mais sério escondido por trás daquela fachada frágil. Do outro lado do altar, Marcos observava tudo em silêncio. Sua postura era impecável, o terno alinhado, mas seus olhos transmitiam algo inquietante, uma mistura de provocação e satisfação. Era como se cada gesto inseguro do irmão fosse uma confirmação de que ele sabia de algo que todos os outros ignoravam. Um segredo que poderia ruir com toda a cerimônia. Marcos cruzou os braços, inclinando-se levemente para trás, deixando escapar um sorriso quase imperceptível. Para quem o olhasse rapidamente, parecia apenas mais um convidado confiante, mas para Daniel aquele sorriso era como um lembrete de que algo sombrio estava à espreita. Sofia tentou insistir, mas Daniel desviou o olhar, fixando na entrada onde Clara surgiria a qualquer momento. O salão inteiro respirava expectativa, mas no coração dele a sensação era de que, em poucos minutos, sua vida mudaria para sempre. As portas do salão se abriram lentamente, e todos os olhares se voltaram para a entrada. Clara surgiu radiante em seu vestido branco simples, mas elegante, com um buquê delicado de lírios nas mãos. Seus olhos brilhavam de emoção, e cada passo que dava pelo corredor central era acompanhado por sorrisos, suspiros e discretas lágrimas de convidados sensibilizados. A cena parecia saída de um sonho. Daniel, no entanto, sentiu um aperto no peito. Ao ver Clara se aproximando, seu coração batia em um ritmo descompassado, não apenas pela emoção, mas também pelo conflito interno que vinha crescendo nos últimos dias. Ele tentou sorrir, mas seus lábios tremiam, denunciando a batalha que travava dentro de si. O padre iniciou a cerimônia com a voz firme, abençoando os noivos e agradecendo a presença de todos. Enquanto os convidados seguiam atentos às palavras, um outro tipo de diálogo acontecia em silêncio no altar. Os olhos de Roberto, o patriarca, cruzaram com os de Marcos, o filho mais velho. Não houve palavras, mas a troca de olhares carregava tensão e ressentimento. Parecia haver um acordo silencioso entre eles, ou talvez uma disputa oculta prestes a vir à tona. Clara, emocionada, não percebia o peso daqueles olhares. Ela mantinha os olhos fixos em Daniel, convicta de que aquele seria o dia mais feliz de sua vida. Helena, sua mãe, assistia com o rosto sério, como se temesse que o passado batesse à porta a qualquer momento. Enquanto o padre prosseguia com a leitura, Daniel respirava fundo várias vezes, como se tentasse reunir coragem. Cada respiração parecia mais pesada, cada pausa mais longa, como se ele ensaiasse dentro de si palavras que poderiam mudar o rumo de tudo. Marcos inclinou levemente a cabeça, observando o irmão com aquele mesmo sorriso enigmático que carregava desde antes. Roberto, percebendo o nervosismo de Daniel, apertou as mãos sobre o colo, rígido, como se temesse a revelação que estava prestes a vir. O salão inteiro acreditava que presenciava apenas mais um casamento luxuoso, mas, atrás de cada olhar e de cada gesto, escondia-se a sensação de que uma verdade perigosa estava prestes a ser revelada. O salão estava mergulhado em uma atmosfera solene quando o padre, com voz serena, anunciou o momento dos votos. Todos os olhares se voltaram para o casal no altar. Clara sorriu suavemente para Daniel, acreditando que ouviria palavras de amor eterno, mas o rosto dele estava pálido, quase imóvel, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. O padre repetiu a pergunta tradicional, aguardando a resposta. Foi então que Daniel, em vez de pronunciar o esperado sim,
respirou fundo e ergueu a mão, interrompendo o fluxo da cerimônia. O gesto surpreendeu até o padre, que hesitou por um instante. O silêncio se espalhou pelo salão como uma onda, engolindo risadas, cochichos e até a respiração dos presentes. Daniel olhou para Clara. Seus olhos estavam marejados, e sua voz tremeu quando finalmente falou. Clara, antes de qualquer voto, existe algo que todos precisam saber. Um burburinho percorreu o público. Helena levou a mão ao peito, já prevendo o pior. Marcos cruzou os braços e inclinou-se levemente para a frente, como quem assiste a um espetáculo que ensaiava há muito tempo. Roberto, sentado na primeira fileira, arregalou os olhos. O movimento brusco de sua cabeça deixava claro que ele já previa, ou pelo menos temia, o que estava prestes a ser revelado. Ele ajeitou o paletó, inquieto, mordendo os lábios como se quisesse conter uma explosão. Daniel, com lágrimas escorrendo pelo rosto, continuou. Eu não posso seguir adiante sem revelar um segredo, algo que foi escondido durante anos, e que agora não pode mais ficar enterrado. Clara arregalou os olhos, ainda sorrindo de nervoso, sem entender se aquilo era uma confissão pessoal ou algo maior. O salão permaneceu em silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som trêmulo da voz de Daniel. Enquanto isso, Marcos inclinou-se discretamente para o pai, num sussurro quase imperceptível, murmurou algo que aumentou ainda mais a tensão. Roberto fechou os olhos por um instante, como se a cada palavra de Daniel um passado indesejado estivesse voltando à superfície. E diante de todos, o segredo começou a ser desenterrado, prestes a virar a vida de cada um de cabeça para baixo. As palavras de Daniel ecoaram pelo salão, quebrando o silêncio como um trovão inesperado. Sua voz estava embargada, mas firme o suficiente para não deixar dúvidas sobre a gravidade do que iria revelar. Ele encarou Clara com os olhos cheios de lágrimas, e depois voltou-se para os convidados, que já murmuravam inquietos, incapazes de compreender o que estava prestes a acontecer. Clara, ele disse, respirando fundo, você não é apenas a mulher que escolhi para ser minha esposa. Existe algo que nos une de uma maneira mais profunda e dolorosa. O murmúrio aumentou entre os presentes. Alguns levaram as mãos à boca em espanto, outros trocaram olhares ansiosos. O padre, confuso, tentou interromper, mas a intensidade do momento o fez recuar. Helena, a mãe da noiva, empalideceu imediatamente. Suas mãos tremeram ao ponto de quase deixar o lenço cair no chão. Ela sabia exatamente para onde aquelas palavras estavam indo, e o medo a consumia. Seus olhos buscaram os de Roberto, que desviou o olhar como quem carrega uma culpa antiga. Daniel prosseguiu, sua voz cada vez mais trêmula. Minha mãe sempre me disse que certos segredos não poderiam ser revelados, mas hoje eu não posso mais calar. O passado da sua mãe, Helena, está ligado diretamente à minha família. Um silêncio cortante tomou conta do salão. As pessoas mal respiravam. Então, um convidado deixou escapar um suspiro alto, e logo os murmúrios tomaram conta de todos os lados. Alguns se levantaram das cadeiras, outros cochichavam nervosamente, tentando entender. Clara olhou para a mãe, incrédula. Mãe, o que ele está dizendo? Perguntou em voz baixa, mas audível o suficiente para ecoar no espaço. Helena não respondeu. Suas lágrimas caíam silenciosas, revelando uma verdade que tentará esconder por toda a vida. Roberto fechou os punhos, o rosto rígido, como se a revelação de Daniel fosse apenas a primeira de muitas que ainda viriam à tona. E, diante de todos, a suspeita começou a se formar como uma sombra pesada. Clara poderia estar ligada ao sangue da família Andrade de um jeito que tornaria aquele casamento impossível. Assim que Daniel terminou sua revelação, o silêncio que dominava o salão foi quebrado pelo som brusco da cadeira de Roberto arrastando-se contra o piso. Ele se levantou com fúria nos olhos, o rosto vermelho, a respiração pesada. A sua voz ecoou forte, carregada de autoridade e desespero. Basta, Daniel. Isso não tem lugar aqui. O padre, desconcertado, tentou intervir, mas Roberto já havia tomado o centro da cena, caminhando até o altar como uma tempestade. Clara, paralisada, olhava para todos sem compreender completamente, enquanto Helena baixava a cabeça, tomada por vergonha e medo. Foi nesse momento que Marcos,
o irmão mais velho, avançou alguns passos com um sorriso cínico, aproveitando-se da brecha aberta pela confusão. Seus olhos brilhavam com malícia, como se tivesse esperado por aquele instante durante toda a vida. Pai, deixe o Daniel falar, disse, em tom carregado de ironia. Afinal, o que ele está dizendo não é novidade para todos. Eu sempre soube da verdade. O choque aumentou. Os convidados, que já murmuravam, agora começaram a se agitar, alguns levantando-se de seus assentos para escutar melhor. Você sabia o que, Marcos? Perguntou Daniel, com a voz ainda embargada. Marcos respirou fundo, como quem saboreava o momento. Que nossa mãe não foi a única história que moldou essa família. Que Helena, mãe da noiva, teve um relacionamento com o nosso pai há muitos anos, muito antes de tudo isso. E que dessa relação nasceu uma dúvida que ele jamais conseguiu apagar. Um coro de espantos percorreu o salão. Clara levou as mãos ao rosto, em choque absoluto. Helena chorava sem conseguir pronunciar uma palavra. Roberto, tomado pela raiva, apontou o dedo para Marcos. Cale-se! Você não sabe o que diz! Gritou, mas sua voz soava mais como desespero do que convicção. Cada palavra de Marcos era como uma lâmina, cortando fundo as feridas já abertas. O casamento, que deveria ser um símbolo de união, estava se transformando em um espetáculo de dor e revelações, desmoronando diante de todos. E, no centro do caos, Daniel e Clara se olhavam em silêncio, esmagados pelo peso de um segredo que poderia mudar para sempre o destino de suas vidas. O salão, antes iluminado por brilhos de festa, mergulhou em uma escuridão simbólica, pesada, difícil de suportar. O silêncio dos convidados era quebrado apenas por respirações ofegantes e sussurros incrédulos. Helena, finalmente, ergueu os olhos marejados e deixou escapar palavras que confirmaram os piores temores. É verdade, disse, com voz embargada. Há muitos anos, eu e Roberto tivemos um envolvimento. A confissão caiu sobre o ambiente como um raio. As flores, os lustres, a música suave, tudo perdeu o sentido. Clara sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar no banco ao lado. Seu rosto refletia incredulidade e dor. Daniel, pálido, segurava firme à beira do altar, como se temesse desabar a qualquer instante. Um burburinho crescente tomou conta do público. Alguns se levantaram para sair, incapazes de assistir àquela implosão familiar. Outros permaneceram imóveis, fascinados pelo espetáculo cruel que se desenrolava. Foi Marcos quem fez a insinuação final, lançando o golpe mais cruel. E se Clara for nossa irmã? Disse em tom baixo, mas audível o suficiente para ecoar pelo salão. As palavras provocaram um choque coletivo. A ideia de que os dois jovens, prestes a se casar, pudessem compartilhar o mesmo sangue caiu sobre todos como uma bomba. Clara levou a mão à boca, o olhar perdido. Daniel, em desespero, tentou falar, mas sua voz não saiu. Roberto, tomado por um misto de raiva e vergonha, ergueu a mão e declarou com firmeza. Este casamento está cancelado. A decisão foi imediata, sem espaço para explicações. O padre recuou, guardando os papéis, enquanto os convidados se levantavam em confusão. Helena chorava inconsolável. Clara soluçava, olhando para Daniel em busca de uma resposta, mas só encontrava silêncio. Em questão de segundos, o que deveria ser o dia mais feliz da vida de dois jovens tornou-se um pesadelo coletivo. O futuro do casal, a honra da família e até a confiança entre todos estavam destruídos. E naquela noite, entre lágrimas e acusações, o nome Andrade foi marcado não por um casamento, mas por um escândalo que ninguém esqueceria. O salão já não parecia mais um lugar de celebração. As flores haviam perdido o brilho, os convidados se dispersavam em grupos tensos e os noivos permaneciam paralisados no altar, como se estivessem presos em um pesadelo sem fim. Sofia, com o coração apertado, correu até Daniel e Clara. A prima colocou as mãos nos ombros deles, tentando transmitir algum tipo de força. Nós vamos descobrir a verdade, vocês não estão sozinhos, sussurrou, enxugando discretamente as lágrimas de Clara. Daniel não conseguia falar. Seu olhar estava perdido, fixo em um ponto vazio do salão,
enquanto sua respiração se tornava curta e descompassada. Clara tremia, as mãos frias agarradas ao vestido como se quisesse acordar daquele horror. Diante da confissão de Helena e da acusação de Marcos, não havia mais espaço para especulações. Advogados e médicos de confiança foram chamados às pressas. Exames de DNA seriam feitos, e documentos antigos revistos para esclarecer de uma vez por todas se havia realmente um vínculo de sangue entre Clara e a família Andrade. Enquanto isso, Marcos caminhava entre os convidados como um predador que sentia o cheiro da vitória. Aproximou-se de Roberto, que permanecia rígido em uma das cadeiras, o rosto marcado pelo peso da vergonha. Pai, veja o que eu sempre disse. Daniel não tem estrutura para assumir nada. Ele está destruindo a nossa reputação. Deixe que eu cuide da família, dos negócios. É hora de confiar em quem realmente sabe se impor, disse Marcos em tom baixo, mas cheio de veneno. Roberto, embora abalado, não respondeu de imediato. Seu olhar fixo no chão revelava a luta interna, proteger Daniel ou entregar o controle a Marcos. Enquanto os testes eram organizados, a tensão atingia níveis insuportáveis. Helena chorava em silêncio, cercada por olhares de julgamento. Clara e Daniel, afastados do restante, agarravam-se à esperança de que os resultados provassem sua inocência. Naquele momento, a família Andrade estava à beira da ruína. Cada palavra dita, cada gesto feito, parecia cavar ainda mais funda distância entre eles. E a verdade, que deveria trazer alívio, carregava consigo a promessa de ainda mais dor. Os dias seguintes foram de pura angústia. A mansão dos Andrade, antes símbolo de riqueza e poder, transformou-se em um espaço de silêncio e olhares desconfiados. Cada membro da família parecia carregar um peso invisível. Daniel e Clara mal conseguiam dormir, presos entre o medo e a esperança, aguardando ansiosamente os resultados que poderiam definir o destino deles para sempre. Quando finalmente chegaram, o ambiente congelou. O envelope foi aberto diante de todos, e o médico responsável anunciou com firmeza: Clara não era filha de Roberto. A ligação de sangue que tantos temiam nunca existira. O salão mergulhou em um misto de choque e alívio. Clara chorou, desta vez de felicidade. Daniel a abraçou com todas as forças, como se quisesse protegê-la para sempre de qualquer dor. Sofia sorriu emocionada, e até os convidados que ainda permaneciam se levantaram em aplausos contidos, celebrando a verdade. Roberto, porém, não conseguiu conter as lágrimas. Levantou-se diante da família e, com a voz embargada, pediu perdão. Reconheceu que sua frieza, sua arrogância e a confiança seguem mentiras e manipulações haviam quase destruído não apenas o casamento, mas também os laços que uniam todos ali. Helena, em lágrimas, confirmou que seu passado havia sido distorcido, usado por Marcos e por antigos ressentimentos para semear discórdia. Marcos, percebendo que seu plano havia desmoronado, se afastou em silêncio, incapaz de encarar a decepção do pai. Sua figura, outrora tão imponente, parecia agora pequena e derrotada. No meio daquele turbilhão, Daniel tomou a mão de Clara e, diante de todos, declarou: Nada nem ninguém vai separar a gente. Nosso amor é verdadeiro, e hoje temos a prova disso. O casamento, antes marcado por escândalos, foi remarcado. Desta vez, não como uma exibição de luxo e poder, mas como uma celebração íntima, repleta de sinceridade, perdão e esperança. A família Andrade, depois de tanto sofrimento, aprendeu que nenhuma fortuna vale mais do que a verdade e o amor. E assim, entre lágrimas e sorrisos, um novo capítulo começou, um capítulo guiado não pelo orgulho, mas pelo coração.